Salve amigos do canal Detetives Vascaínos, tudo bom? Muito boa noite a todos. Está entrando no ar mais um boletim informativo sobre o Vasco. Amanhã tem duelo duro pela frente e a equipe do Rafael Paiva vai ter que se superar para pelo menos trazer na bagagem um pontinho importante. Até porque o time está recheado de desfalques. Enquanto isso, fora de campo, a rodada é de negociações, tanto para chegadas como para saídas. E aqui eu vou te colocar a par sobre esse cenário e pontuar como chega um Vasco e Inter para esse jogão de amanhã. Dessa vez, tem convidado também aqui um setorista do Colorado para nos passar os detalhes principais do nosso adversário. Portanto, fique ligadinho até o final, dedo nesse like, compartilhe e vem comigo nessa. Bom, antes da gente começar a destacar o confronto contra o Internacional, amanhã às 18 horas no Beira-Rio, vamos pontuar aqui algumas situações de negociações em andamento. Como eu já tinha adiantado aqui dias atrás, o Vasco está tentando enxugar a folha salarial, buscando clubes para alguns atletas considerados caros e com pouca utilização. E um deles, ao que parece, já tem um destino certo. O atacante Cleiton, contratado na gestão do Alexandre Matos para ser o reserva do Verratti. Cleiton pouco atuou e quando atuou não demonstrou ser aquele jogador todo que preenchia os requisitos lá em Portugal, né? Somado a isso, o próprio jogador queria mais oportunidade de jogar por aqui. E nesse inteirinho surgiu uma proposta de um clube de Portugal. Como informou hoje o colega Vene Casagrande, o Rio Ave está negociando com o Vasco o empréstimo do Cleiton. A situação está sendo alinhada entre as partes e até o início da semana a questão deve ser resolvida com o Cleiton então assinando com esse clube português. E se por um lado o Cleiton está saindo, por outro tem um novo atacante chegando, o colombiano Emerson Rodrigues. Hoje da Colômbia veio a informação do meu colega Mariano Olsen de que o Emerson Rodrigues viajará rumo ao Brasil na próxima segunda para assinar com o Vasco. O colombiano será cedido pelo empréstimo por um ano junto ao Inter Miami, lá da Liga MLS. Tudo certo entre as partes e o gringo é esperado aqui no Rio então para fazer esses exames médicos e oficializar o contrato com o Vasco. Lembrando que a janela só abre dia 10 e só a partir daí que o jogador poderá ser inscrito para que possa ter aí então o seu registro no BID realizado e ficar em condições de atuar após esta data. O Emerson chega com uma certa desconfiança da torcida, porque as suas últimas atuações nos clubes onde atuou não foram lá essas coisas. É um jogador rápido, mas peca muito nas tomadas de decisão e ultimamente não vinha numa boa fase lá no Milionários da Colômbia, estava emprestado lá, né? Veremos se aqui o colombiano acrescenta alguma coisa. Além do Emerson, são esperados também aí o acerto final com Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Aquela novelinha, né? Que o torcedor do Vasco está de saco cheio. Mas como eu trouxe ontem, por ser algo complexo envolvendo várias partes, a oficialização do negócio fica mais demorada. E são esperados mais reforços. O setor defensivo, por exemplo, é um que deve ganhar jogadores. Com a saída do Medel, a contusão do João Victor, o desequilíbrio da defesa, o Vasco está mapeando o mercado em busca de um jogador que dê mais solidez defensiva. Ainda não temos um nome concreto para passar. Alguns já foram cogitados, mas essa semana a gente deve ter então novidades em relação a nomes aí mais concretos. Bom, mudando a página, vamos agora focar em Internacional e Vasco, duelo desse domingo à noite no Beira-Rio, que será reaberto após as tragédias que aconteceram no Rio Grande do Sul. Como já falei, o Vasco está recheado de desfalques, estão fora por suspensão o volante Hugo Moura, o zagueiro Maicon, o meia David e o lateral Lucas Piton, que vem sendo peça importante dessa engrenagem. Somado a essas baixas, temos o garoto Estrela, que será operado nos próximos dias por conta de um problema de nascença em seu menisco, e o Payet, que mais uma vez voltará a ficar de fora, né? Segundo o Vasco, o francês teve um edema diagnosticado em um músculo posterior da coxa esquerda de leve intensidade. Por conta disso, o Vasco terá algumas novidades na lista de relacionados, como o jovem atacante Bruno Lopes e o garoto Lucas Eduardo, que é meia. Tudo pensado aí pelo Rafael Paiva, que tem bom conhecimento das divisões de base e vem sabendo aí utilizar os meninos quando precisa. Foi dessa forma que ele fez o JP e o Estrela ganharem força no grupo principal. O Rafael Paiva está ciente das dificuldades da partida, que já tem todo um clamor aí por conta da reabertura do Beira-Rio. E lá fora, mesmo numa fase não muito animadora, o Internacional tem força. Somado a isso, o Vasco vem desfalcado. De uma formação que o Paiva vinha conseguindo manter, né, de forma sequencial. Óbvio que o empate, diante desses obstáculos já comentados, é considerado um bom resultado, ainda mais para as pretensões
do Vasco nesse momento do campeonato, que aí se distanciando jogo após jogo da zona de rebaixamento. Os times de baixo já vêm encostando e quanto mais pontos vai somar, será importante lá na frente. Sobre o time, a gente ainda não tem uma certeza do que o Rafael Paiva vai escalar, mas há uma tendência dele não abrir mão do tipo de jogo que ele vinha propondo, né? E por isso pretende colocar jogadores mais próximos das características dos que vinham jogando. Um provável uma escalação aí, já com as dúvidas, seria o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Rojas, o Léo Pelé e o Victor Luiz. Meiuca ali com o Zé Gabriel ou Esforça, Matheus Carvalho e o JP. Mais à frente ali temos o Adson, né, o Verratti, ambos confirmados. E na vaga do David, aí a grande dúvida, né? Ele tem à disposição aí o Ryan, tem o Eric Marcos, Praxedes, e até a possibilidade de improvisar alguém ali naquele setor esquerdo, como fez com o Piton, de repente colocando o garoto Leandrinho, que é lateral, enfim. De qualquer forma, o time vai manter a sua postura de entrega e promete competir muito lá no Sul. E antes da gente terminar, vamos falar, óbvio, do Internacional, que vive um momento de oscilação também no campeonato. Os gaúchos não vencem há 3 partidas e empacaram no meio da tabela do Brasileirão. Estão em 10º lugar com 19 pontos, 11 atrás do atual líder Flamengo. Mas quem vai contar tudo sobre o Colorado é o colega Felipe Duarte, repórter da Rádio Gaúcha. Fala aí, Felipe. Olá, Marcos. Prazer estar participando com você, trazendo as informações do Inter para esse confronto de domingo, que vai marcar o retorno do Internacional e principalmente da sua torcida, né, ao estádio Beira-Rio. O Inter, através da comissão técnica e dos dirigentes, tem comemorado muito esse feito, até porque vai ser a primeira partida do Inter jogando nos seus domínios, na sua casa, desde a enchente que assolou a capital, Porto Alegre, mas também outras cidades do interior. Foi algo muito grave. Tanto o Inter como o Grêmio tiveram de mandar os seus jogos longe de Porto Alegre, mesmo mandantes, né? O Inter vinha jogando no estado de Santa Catarina, também chegou a realizar partida em Caxias do Sul, e agora vai poder receber o Vasco na sua casa, no estádio Beira-Rio. Além disso, para esse confronto, o técnico Eduardo Cudê espera contar com alguns retornos, né? No último jogo, último compromisso, no Rio de Janeiro contra o Fluminense, 5 jogadores desfalcaram, estiveram entregues ao departamento médico. Nenhum com lesão grave. Foi mais uma questão de precaução para que não acarretasse numa lesão mais séria. Como, por exemplo, o lateral direito Bustos, com um trauma na região do tórax ainda ocorrido no Clássico Grenal, disputado no final do mês passado em Curitiba. Vitão, zagueiro Vitão com desgaste muscular. O volante Thiago Maia, ex-Flamengo, com edema na coxa esquerda, isso é uma situação um pouco mais grave. Arangues, que já tem desfalcado a equipe nas últimas partidas, apresentou um edema ósseo no tornozelo. E o atacante Wesley, que tem sido, quem sabe, o destaque do time nas últimas partidas, mas que há 2 jogos não atua. Primeiro porque estava suspenso, depois porque apresentou uma pubalgia. Na verdade, a pubalgia já vem lhe incomodando, mas essas dores o tiraram da partida contra o Fluminense. A expectativa é que esses jogadores, ou alguns deles, possam retornar para ficar à disposição contra o Vasco no domingo. E além disso, o atacante Ener Valencia, que retorna dos Estados Unidos depois de servir a seleção equatoriana, que acabou eliminada por pênaltis pela Argentina nas quartas de final. O Inter que ainda está desfalcado de Borré, atacante da seleção colombiana, e também por Rocher, goleiro da seleção uruguaia. Mas é um Inter que tenta reunir forças, ficar mais fortalecido para receber o Vasco e vencer. Afinal de contas, já são 3 rodadas do campeonato que o Inter não vence. Perdeu para o Atlético Mineiro quando era mandante, o jogo foi disputado em Criciúma, depois empatou com o Criciúma, e aí como visitante no estádio Heriberto Rios, e por último, como falei, citei o empate com o Fluminense 1-1 no Maracanã. Portanto, é necessário vencer. A diretoria do Inter calcula aí que mais de 30 mil torcedores estarão no estádio Beira-Rio, e até aquele discurso que foi feito, não sei se repercutiu no Rio de Janeiro, de que o Inter iria apostar todas as suas fichas no Brasileirão, fazer das 38 rodadas, 38 finais. Esse discurso se perdeu muito por conta da enchente, a tentativa agora de uma retomada, o Inter ainda não atirou a toalha sobre o título gaúcho, claro que está um pouco mais distante por conta da disparada que protagonizou o Flamengo, mas o Inter ainda não atira a toalha em relação ao campeonato, mas está muito focado, é bem verdade, na Copa do Brasil. No meio de semana já vai ter o primeiro confronto com o Juventude, em jogo atrasado, que terminou sendo adiado por conta da enchente. Tem também os confrontos de playoffs contra o Rosário Central pela Copa Sul-Americana. Então dá para dizer que neste momento, embora o discurso externo não seja esse, o foco do Inter está muito mais voltado para as Copas e não
para os pontos corridos do Campeonato Brasileiro, mas a expectativa é sim de uma vitória diante do Vasco. A provável escalação colorada tem Fabrício no gol, Bustos ou então Igor Gomes improvisado na lateral direita, a dupla de zaga com Vitão e o volante Fernando, que vem sendo improvisado como zagueiro, ele vem sendo um dos destaques do time, René na lateral esquerda, meio campo formado aí, quem sabe, por Rômulo e também por Bruno Gomes ou Bruno Henrique sendo recuado para essa função, né, um segundo homem do meio campo, aberto pela ponta direita, quem sabe o retorno de Wesley, pela esquerda Wanderson, Alan Patrick como camisa 10 e na frente o centroavante Lucas Alário. Essa é a provável formação do Inter para receber o Vasco no Beira-Rio nesse domingo frio aqui em Porto Alegre. Um abraço, prazer participar com você. Valeu demais, amigo, mas é isso, agora é esperar e torcer aí para um bom resultado lá fora. O Vasco precisa ir muito pontuar, porque a luta é contra o Z4 e ela ainda continua, né? Então, vamos torcer. É isso, galera. Mas amanhã a gente está de volta, hein? Valeu demais pela sua companhia, um ótimo final de sábado. Até lá!